questão de usar o PyCharm ou o GDB, para mim aqui, pelo menos para visualizar, fica melhor com o GDB Online. Tá Sim, mais claro na tamanho tela. da letra. Uhum. Isso. Não, tranquilo. A gente usa o GDB para fazer os exemplos. Senão tem que dar um zoom ali, né? Fica meio... Vai ficar difícil para ti e para nós aqui fica pequenininho, dependendo do tamanho da tela. Uhum. Não, tranquilo. Tranquilo. Deixa eu deixar aqui o chat aparecendo. Então tá, pessoal. Começar a aula de hoje, a aula 4, né? Na aula 4 a gente vai começar já corrigindo os exercícios da aula passada. Então é isso que a gente tem na agenda de hoje. Então a gente tem a resolução de alguns exercícios, trabalho 3, laços, while e for, comandos break, continue e exercícios. Eu vejo uma pergunta do Eduardo, tem um trabalho da aula 4 que tem que postar até meio-dia e outro que tem que postar até o dia 27. Sim, ali no detalhe do card, tu vai verificar ali que eu peço somente poucos exercícios para entregar até meio-dia. O restante dos exercícios devem ser entregues até o dia 27 no outro card. Então, tenho 2 cards ali, né? Deixa eu mostrar aqui. Ó, esse primeiro card aqui, esse aqui é relativo à presença, né? Então, aqui, se tu expandir, ele vai ter, ó, para obter presença, os 4 primeiros exercícios devem ser entregues como produção de aula. E os demais exercícios serem entregues até o dia 27, os demais exercícios do trabalho 4, tá? Porque a gente tem 13 exercícios. Se a gente abrir o PDF aqui do trabalho da aula 4, a gente tem 13 exercícios para fazer. Ficou claro aí? Ok, então tá. Bom, continuando aqui, né, então vamos corrigir o primeiro exercício da aula passada, né? Então, no exercício da aula passada, a ideia era determinar se um triângulo era equilátero, isósceles ou escaleno, correto? Então, aqui tem um exemplo, né, de solução bem simples, né? Eu acredito que alguns de vocês tenham feito uma solução mais elaborada, com verificação se era um triângulo de fato, né? Se o usuário não tinha especificado todos os lados como zero, por exemplo, ou um dos lados como zero, né? Então, aqui a ideia é que a gente está, né, definindo o identificador A, que recebe um float, né, porque um lado de um triângulo pode ser ponto flutuante, e entre parênteses eu coloquei, né, um input, ou seja, eu estou indicando para o Python que o tipo que o usuário vai digitar, a informação que está entre parênteses aqui é float, e o usuário vai digitar um lado, né, através do comando input, né. O mesmo vai ocorrer para a próxima linha. B recebe float, entre parênteses input, digite o segundo lado. E finalmente o lado C, né? Float, input, digite o terceiro lado. Bom, as verificações eu vou utilizar os ifs, né? Os condicionais, if, else e else, né? Então aqui eu tenho, se um triângulo é equilátero, o triângulo equilátero ele tem todos os lados iguais, né? Então A igual a B e B igual a C. Então, se essas duas condições forem verdadeiras, se A igual a B e lado B igual a C, se ambas as condições são verdadeiras, toda a expressão é verdadeira, então ele vai executar o print que está aqui embaixo, né? Eu tenho os dois pontos, eu tenho esse tab aqui, essa tabulação aqui, que me indica, né? Uh, uh, quem é? Gabriel não está ouvindo. Uh, o restante está ouvindo? Ah, tá. Sim, tá normal para mim aqui. Uhum. Gabriel está ouvindo agora? Ok. Então tá. Só retomando aqui, pessoal, eu vou no exercício 1 solicitava, né, que a gente elaborasse um algoritmo para determinar se um triângulo era equilátero, isósceles e escaleno. Então a ideia era obter 3 lados, né, 3 lados em float, de tipo float,
né, para cada um dos lados do triângulo, e aqui eu vou utilizar condicionais para determinar se o triângulo é equilátero, isósceles ou escaleno. Bom, se os lados são iguais, eu posso verificar somente fazer duas verificações, né? Se A é igual a B e B é igual a C, significa que todos os lados são iguais, eu não preciso comparar todos entre si. Então eu tenho aqui que se essa condição, se essa expressão booleana for verdadeira, eu vou imprimir equilátero. Eu sei que o print faz parte desse if porque eu tenho essa tabulação aqui. Bom, caso essa condição seja falsa, eu vou avaliar a próxima, né? Se não for todos os lados forem iguais, eu vou verificar se pelo menos dois lados são iguais. Então, se A é igual a B, ou B é igual a C, ou A é igual a C, esse triângulo é isósceles. E vocês podem verificar aqui que eu estou utilizando sempre duas igualdades para comparação, né? Uma igualdade significa atribuição, duas igualdades significa comparação. Se A é igual a B, vai retornar verdadeiro ou falso. Qualquer coisa que esteja dentro do if, né, vai ter que ter a tabulação. Se eu não tiver uma tabulação, significa, por exemplo, esse é o if não está dentro do if de cima, porque eu não tenho uma tabulação, tá vendo? Ou seja, eu tenho que ter uma tabulação para dizer que o bloco de código que está embaixo aqui, nessa linha, faz parte dessa condição de cima. Então, a tabulação nos determina o que está dentro e o que está fora. Então, isósceles, né, seria esse tipo se pelo menos um dos lados forem iguais, né, entre si. Se dois lados forem iguais, ele é isósceles. Eu preciso avaliar o caso contrário? Não, né? Não preciso avaliar se é escaleno, porque se ele não é equilátero, se ele não é isósceles, ele é escaleno. O meu programa é bem simples, tá? Eu não verifico se é um triângulo ou não. Não tinha essa exigência no enunciado. Então, eu simplesmente boto um se não, né? Então, aqui eu tenho se essa condição for verdadeira, ele imprime equilátero. Se não se essa condição for verdadeira, ele imprime isósceles. Caso contrário, ele imprime escaleno. Então, ele só vai entrar em uma dessas condições. Ele nunca entra em múltiplas condições, tá? Nesse encadeamento, se eu tenho if, else e else. Eu posso ter múltiplos else ifs também, né? Como vocês sabem. Ficou claro o exercício? Vocês podem executar aí no lado de vocês, né? O exercício, vocês têm acesso ao link que está no PDF. Então, esse tipo de... essa é uma possível solução para o exercício 1. Tá? Bom, exercício 2. Exercício 2 era para implementar uma calculadora, né? Então, eu implementei uma calculadora bem simples aqui. Né? Eu primeiro solicito dois valores para o usuário. Então, dois valores em ponto flutuante, pode ser valor com vírgula. Né? Ou, aqui no nosso caso, a gente tem que digitar um ponto, né? Para que ele transforme para float. Então, o usuário vai digitar o primeiro valor, depois o usuário vai digitar o segundo valor, né? E eu vou armazenar nas variáveis A e B, nos identificadores A e B. E, por fim, eu vou solicitar uma operação. A operação que eu vou solicitar para o usuário, eu estou pedindo um símbolo. Ou ele digita mais, ou ele digita menos, ou ele digita asterisco, ou ele digita barra. Né? Então, essas são as operações permitidas que eu tenho na minha calculadora. Então, se o usuário digitar, então eu vou comparar. Se o usuário digitar o símbolo mais, ou seja, se op, a variável operação op, é igual a mais, sim, os exercícios de hoje são para entregar até meio-dia, mas somente 4 deles, né? Tá lá descrito na tarefa. É só a produção de aula de presença, né? Então eu tenho, se operação é igual a mais, eu simplesmente faço um print A mais B. Eu imprimo o resultado da soma das variáveis A mais B. Else if, se o usuário digitou menos, o símbolo menos, eu faço A menos B, imprimo na tela. Então, primeiro o Python vai resolver A menos B e depois ele vai imprimir na tela com o comando print. Else if, se a operação informada pelo usuário é asterisco, eu vou simplesmente multiplicar os A por B. Agora, caso contrário, else if, se a operação, eu poderia ter feito só else e não botado a comparação, porque eu assumiria que o usuário tivesse digitado barra. Mas aqui, se o usuário não digitar mais, asterisco,
menos ou barra, né, não vou fazer nada no programa. O programa não vai cair em nenhuma dessas condições e ele não vai imprimir nada na tela, ou seja, uma operação inválida, né, que o usuário digitou. A calculadora não suporta outras operações. Então, else if, se a operação for barra, eu primeiro faço uma verificação. Tá vendo aqui, pessoal, que eu estou colocando um bloco de código e não somente um print dentro do else if? Né? Aqui eu estou colocando uma verificação porque não existe divisão por zero. Então eu vou fazer assim, ó, se b igual a zero, eu vou imprimir divisão por zero não existe. Caso contrário, else print a dividido por b. Então eu posso fazer esse tipo de construção dentro de um bloco, né? De uma condição, eu posso definir um bloco, né? E eu tenho que usar a tabulação para dizer que a linha 12, a linha 13, a linha 14 e a linha 15 pertencem ao else if. Alguma dúvida aqui nesse exemplo? Então é bem importante, né, salientar que essa tabulação indica que a linha 6 pertence ao if. A tabulação da linha 8 indica que o print, esse print aqui, pertence ao else if, ao primeiro else if, e assim por diante, né? Então, é a tabulação que vai nos determinar se um bloco pertence ou não a um código. A divisão por zero. Não, isso aí são só detalhes, né? Assim, no enunciado, Thiago, eu não pedi para fazer nenhuma verificação de erro, mas quando tu achar necessário, tu pode adicionar uma verificação de erro, né? Para tornar, tu tem que sempre se colocar no lugar do usuário. O usuário ele pode fazer besteira, né? Ele pode ir lá e digitar um número que não é válido. Então, se tu colocar uma verificação de erro, tu vai indicar para ele, olha, tu não está usando o software de forma correta. Tu deveria usar dessa forma. Ou, o usuário digitou uma operação inválida. Eu poderia ter colocado aqui um else e dizer operação inválida. Né? Eu poderia ter um else aqui. O meu código não avalia se o usuário digitou uma operação inválida ou não. Então, são somente verificações mesmo. Não, mas isso aí vocês vão pegar a manha à medida que a gente vai avançando, né? E eu vou também nos exercícios, né? Eu não espero que vocês adivinhem o que eu quero. Eu vou especificar sempre que eu quero, né, no código, e aí vocês vão implementando. Tá? Bom, indo para o próximo exemplo, exercício, né, no caso, o próximo exercício era para determinar se um financiamento iria ser concedido ou não, né? Bom, então, para fazer essa interação com o usuário, eu criei duas solicitações, né? A primeira solicitação é digite seu salário, e eu botei entre parênteses aqui o input para converter para float, né? Porque um salário ele pode ser ponto flutuante. Então, salário recebe float, entre parênteses input, entre parênteses digite seu salário. Um espacinho aqui para ficar melhor na tela. Financiamento recebe float, input, digite o valor a ser financiado. Então, a ideia é que o usuário está verificando se ele pode ter um financiamento ou não. Pode fazer um financiamento ou não. E a regra de negócio especificada no enunciado do exercício é que o financiamento pode ser concedido se ele não exceder 5 vezes o salário do funcionário. Tá? Então, aqui, como é que eu fiz a verificação? Se o financiamento pretendido, né, se o financiamento pretendido pelo usuário é menor ou igual a 5 vezes o salário, né, financiamento concedido. Ou seja, se eu digitar 100, se eu digitar R$100 de salário e um financiamento de 2, eu vou ter a possibilidade de fazer um financiamento. Né? Então, depende da situação. Se o financiamento ultrapassar 5 vezes o salário, eu vou cair no caso contrário, que é o else, financiamento negado. E eu sempre, né, como especificado no nosso enunciado, eu sempre tenho que imprimir essa mensagem. Obrigado por nos consultar, independente se o financiamento vai ser concedido ou não, né, para o usuário. Notem que aqui, vocês estão vendo que financiamento menor ou igual a 5 vezes o salário. O que vai ser avaliado primeiro? Financiamento menor ou igual a 5 e depois multiplicar pelo salário? Ou
primeiro vai ser resolvido 5 vezes o salário e depois vai ser comparado financiamento menor ou igual a 5 vezes o salário. A gente tinha as precedências, né, que a gente discutiu na aula anterior. Eu passei uma tabela para vocês, né, de precedências. Então, operações como multiplicação, elas precedem a comparação lógica de menor ou igual. Então, primeiro, o interpretador do Python vai verificar essa condição, ele primeiro vai resolver 5 vezes o salário, vai pegar o resultado e vai comparar. Financiamento é menor ou igual a este resultado. Tá? Então, a precedência ela não precisa ser implícita aqui, ela explícita, ela está implícita. Mas se eu quisesse ter certeza que 5 vezes o salário seria calculado primeiro, eu poderia botar entre parênteses 5 vezes o salário. E aí eu saberia que 5 vezes o salário seria calculado primeiro, e aí depois seria comparado financiamento menor ou igual ao resultado. Dúvidas aqui? Alguém tem alguma dúvida? Vocês podem fazer um teste, né, também, tá? O exemplo está disponível nesse link aqui. Aqui eu tô com um espaço... o underscore aqui, tá? Não é espaço. É traço baixo. Foi tranquilo de resolver, Thiago? Beleza. Então, próximo exemplo, exercício 4. Aqui era relativo aos índices de poluição, né? Opa, aqui eu tenho um errinho aqui, eu aproveitei código. Isso aí vai acontecer muito frequente para vocês, né? Eu aproveitei o código e deixei salário aqui escrito. Isso aí vai confundir o usuário. Era digite um índice. Digite um índice. E aí aqui eu estou comparando, né? Eu estou fazendo as comparações conforme que foi especificado no exercício. O índice ele pode ser ponto flutuante, né? Então por isso que eu estou especificando float entre parênteses o que eu estou pedindo, a informação que eu estou solicitando para o usuário. Então, o índice vai ter um valor em ponto flutuante. E aqui eu estou comparando. Se índice é maior ou igual a 0.05, todos os grupos devem suspender as atividades. Else if, se índice é maior ou igual a 0.4, primeiro e segundo grupos devem suspender suas atividades. Se não C, né, else if, índice maior ou igual a 0.3, né, 0.3, apenas o primeiro grupo deve suspender suas atividades. E caso contrário, né, todos os grupos podem manter suas atividades, ou seja, é um índice de poluição tolerável. Então aqui eu estou trabalhando com múltiplas condições encadeadas, só vai entrar em uma delas, né, caso a condição seja verdadeira. Alguém teve dificuldade de resolver? Aqui era mais assim, interpretação, né, do enunciado, que ele era um pouco grande, né, e como a gente estruturaria, né? A gente pega o caso mais grave ali, que era maior ou igual a 0.5, e a gente começa por ele e começa a decrescer até chegar na situação em que a gente tem índice tolerável de poluição. Né? Então, se a gente der uma olhadinha aqui no... Deixa eu ir lá para o enunciado, só para relembrar aqui. Esse aqui, né? A Secretaria de Meio Ambiente, que controla o índice de poluição, mantém 3 grupos de indústrias que são altamente poluentes do meio ambiente. O índice de poluição aceitável varia de 0 até 0,25. Se o índice sobe para 0,3, as indústrias do primeiro grupo são intimadas a suspenderem suas atividades. Se o índice crescer para 0,4, as indústrias do grupo 1 e 2 são intimadas a suspenderem suas atividades. Se o índice atingir 0,5, todos os grupos devem ser notificados para paralisarem suas atividades. E aí depois elabore um programa, né, em Python que leia o índice de poluição medido e emita a notificação adequada aos diferentes grupos de empresas. Né? Então essa foi a nossa, a nossa implementação. Thiago, dá uma verificada na sintaxe, né, porque é importante especificar float aqui, porque a variável tem que ser do ponto flutuante para conseguir fazer as comparações, tá?
Às vezes o próprio online GDB ele pode dar erros, né? Então salva o teu código num arquivo texto e abre o GDB online em uma janela anônima e executa ele. Às vezes o teu código pode não ter erros, mas ele pode ter um erro na própria ferramenta. Então, sempre duvidem da ferramenta, mas sempre revise o código também, né? Então tá. E aqui está o exemplo, né? Compara o que pode ter havido de errado, né, na tua implementação para que possa fazer a correção. E exercício 5, ele era um pouquinho mais complexo. Quem é que conseguiu fazer o exercício 5 aí? Pode botar no chat. Uhum. Ele era um pouquinho complicado mesmo, porque tem 3. Uhum, pediram ajuda, não, sem problemas. Ele é um pouquinho complicado porque a gente precisaria, né, solicitar para o usuário 3 valores inteiros, né? E a partir desses valores, a gente tinha que imprimir, né, ou do menor para o maior, ou do maior para o menor, ou menor, maior e meio, né? Dependendo do que o usuário pedisse, informasse na opção solicitada para ele. Então, aqui tem um exemplo. Olha como é que a gente poderia implementar. A recebe int, né? A gente está interessado em receber um valor inteiro, então eu boto entre parênteses int, abre parênteses input, digite o primeiro, né? Primeiro valor. E depois digite o segundo valor, digite o terceiro valor. Então, A, B e C vão ter os 3 valores. Eu não sei quais são os valores que o usuário digitou, né? Pode ser qualquer sequência. Por exemplo, 10, 20, 30 pode estar em ordem crescente, pode ser 100, 50 e 10, pode estar em ordem decrescente, pode estar misturado, né, embaralhado. Então, a minha ideia é o quê? Identificar qual é o maior, meio e menor. Então, como é que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer através do uso de comparações, né? Então, aqui eu tenho diversas comparações para determinar qual é o maior, qual é o meio e qual é o menor. Então, primeira comparação. Se A maior do que B e B maior do que C, né, ou seja, o A é o maior, o B é o intermediário e o C é o menor número, né? Faz sentido aqui para vocês essa comparação? Se o A é maior do que B e o B é maior do que C, né? O A é o maior, o B é o intermediário e o C é o menor número. Basta vocês atribuírem números de cabeça aqui, né? 10, 5 e 3. Poderia ser. Então, 10 maior do que 5 e 5 maior do que 3. 10, 5 e 3 seria essa sequência. Tá? Outra possibilidade é que o A é maior do que o C e o C é maior do que o B. Então, se essa condição não for verdadeira, a gente vai avaliar a próxima possibilidade. Se o A é maior do que C e C é maior do que B, né, eu sei que o B é o menor número, né, o C é o intermediário e o A é o maior número. Tá? Caso não seja essa situação, ele vai avaliar uma outra situação, else if. Se B maior do que A e A maior do que C, o B seria o maior número digitado pelo usuário, o terceiro número seria o maior número digitado pelo usuário, o intermediário seria o A e o menor seria o C. Caso não seja essa situação, vamos lá, else if. Se B maior do que C e C maior do que A, então o B é o maior, o C é o intermediário e o A é o menor. Então, o primeiro valor que o usuário digitou é o menor, o segundo valor que o usuário digitou é o maior e o terceiro valor que o usuário digitou é o intermediário, valor intermediário, do meio. Outra condição, caso não seja essa situação, se o C é maior do que A e o A é maior do que B, né, então o C é o maior, o B, o intermediário é o A, o meio é o A e o menor é o B. E finalmente, a última condição possível, né, se C é maior do que B e B é maior do que A, então o maior é o C, o meio é o B e o menor é o A. Então, dessa forma, eu consigo determinar quem é o maior, quem é o intermediário e quem é o menor, né, dos números. Ficou alguma dúvida aqui? Eu vou entrar só em uma dessas situações, tá?
Então, essa é a primeira parte. A gente teria que determinar qual é o maior, qual é o meio e qual é o menor. Faz sentido aí para vocês? Então, eu só vou entrar em uma dessas condições. Vai depender, né, da ordem com que os valores vão ser digitados pelo usuário. Eu sempre pego primeiro valor digitado, segundo valor digitado, terceiro valor digitado. Exatamente, todas as condições, senão tu não tem como determinar, Tatiane, qual é a sequência, né? Qual é o maior, qual é o intermediário e qual é o menor. Então, a única forma de fazer isso é né, comparando todas as situações. Então, é bem uma lógica mesmo que tem que se lembrar todas as situações possíveis, né? Aqui nós temos todas essas situações para determinar. Bom, qual era o próximo passo do enunciado? Deixa eu só retomar ali o enunciado, né? Então aqui, ó, faça um programa em Python que lê 4 valores: x, a, b e c. Bom, a, b e c eram os 3 números que a gente tinha que ler. E x era o que a gente tinha que fazer. Então está escrito aqui. X é um número inteiro e positivo e A, B e C são quaisquer valores reais. O programa deve escrever os valores lidos e, se x é igual a 1, escrever os 3 valores A, B e C em ordem crescente, ou seja, do menor para o maior. Se x é igual a 2, escrever em ordem decrescente, do maior para o menor. Né? E, finalmente, se x é igual a 3, escrever de forma que o maior valor fique entre os dois valores. Caso contrário, dá uma mensagem de erro. Se o usuário, por exemplo, informou um valor de x que não é 1, não é 2, nem é 3, daí informou uma mensagem de erro na tela. Né? Bom, aqui está a implementação, a segunda parte da implementação. A gente ordenou, a gente tem o maior, o meio e o menor, e a gente só tem que pedir informação para o usuário. Digite o valor de x. A sequência de como a gente vai pedir as informações, a gente escolhe, tá? Eu primeiro pedi os valores, efetuei a verificação para ver quem é o maior, quem é o meio, quem é o menor, e agora eu estou solicitando a opção para o usuário de como ele quer que seja impresso na tela. Então, se o usuário digitar o valor x igual a 1, né, se x é igual a 1, eu vou imprimir menor, meio e maior. Simplesmente separei por vírgula aqui e os 3 números vão aparecer na tela. Tá? Else if x igual a 2, maior, meio e menor. Então, a segunda opção era para imprimir do maior para o menor. A primeira opção era do menor para o maior, e a última era o maior entre os dois, entre o menor e o meio. Né? Então, x igual a 3, eu imprimo menor, maior e meio. Caso contrário, se o usuário não tenha digitado 1, 2 ou 3, eu imprimo uma mensagem else. Nunca se esqueçam do 2 pontos, sempre tem 2 pontos no final de cada if, tá vendo? 2 pontos, e a tabulação para dizer o que está dentro, é um detalhe importante. E depois do else, 2 pontos aqui, e aí uma tabulação para imprimir opção inválida. Tá? Dúvidas? Alguma dúvida aqui nesse exercício? Sem dúvidas? Então tá, se não tem dúvidas, vamos dar seguimento aqui. Eu não vou fazer o último exercício, né? O exercício 6, ele era bem simples, ele era para solicitar as seguintes informações para o usuário: nome, endereço, telefone, cidade, CEP. Né? Como é que vocês poderiam fazer isso? Né? Bom, nome é uma string, então simplesmente um input armazenando dentro de uma variável, por exemplo, um nome. Um identificador de nome. Endereço, eu poderia criar um identificador chamado endereco, não posso usar C cedilha, lembrando, né? Na codificação, endereco, recebe input, digite seu endereço. Telefone, eu poderia optar por armazenar em número inteiro, então eu poderia botar int na frente, ou posso armazenar como texto também, se eu quiser usar, por exemplo, digite no formato, por exemplo, país mais código do país, mais, entre parênteses, código do estado, ou da cidade, desculpe, e depois o número do telefone, poderia ser assim. Depois um texto com a cidade, o nome da cidade, o usuário vai digitar, simplesmente um input. E CEP pode ser um número inteiro também, ou pode ser
texto, tá? Tudo depende de como vocês vão manipular as informações, mas era bem simples, ou seja, só solicitar as informações para o usuário. 1, 2, 3, 4, 5 informações. Isso seria como se fosse um cadastro de usuário, né? Isso aqui são informações básicas de um cadastro de usuário. Tá? Todos conseguiram fazer isso aqui? Se não conseguiram, essa é a dica, tá? Vocês vão escolher os tipos que vocês vão trabalhar. Basicamente, os tipos aqui é string, aqui pode ser int ou string para cidade e int para CEP, né? String ou int para CEP. Foi fácil então, Thiago? Não, essa aqui é. Eu botei a última bem fácil para motivar vocês. Tá. Então agora vamos começar, né, o conteúdo da aula de hoje mesmo, tá? Então a gente vai começar com laços. E o primeiro laço que a gente vai estudar é o laço while. Né? O que é um laço? Vocês devem lembrar que quando a gente discutiu na primeira aula que numa receita culinária a gente poderia repetir passos, né? Até que uma condição fosse verdadeira. Então, por exemplo, eu vou fazer uma massa de pizza, então eu vou amassar a massa. Amasso 5 vezes e verifico, a massa está na consistência que eu quero? Não. Amasso mais 5 vezes. A massa está na consistência que eu quero? Não. Amasso mais 5 vezes. A massa está com a condição que eu quero? Sim. Paro de amassar. Né, e sigo com a receita. Então, eu consigo, através de um laço de repetição, e esse laço de repetição, a repetição ela é baseada em testes, né, repetidos testes de uma condição booleana, ou seja, a nossa condição, nesse exemplo da massa de pizza, é verificar se a consistência está na consistência correta ou não. Então, vai ser verdadeiro ou falso o meu teste. Massa está com a condição, está consistente? Verdadeiro ou falso. Se for verdadeiro, eu poderia fazer uma condição, né, para parar. Se for falso, eu poderia continuar fazendo, continuar amassando, né. Então, eu consigo repetir, comandos, né, com base em repetidos testes de uma condição booleana. Então, como é que é a sintaxe que a gente vai utilizar num laço while? While do inglês, né, significa enquanto, e enquanto essa condição que a gente vai especificar, e as condições você já tem experiência com as condições dos ifs, né? Vocês podem botar aqui, ó, por exemplo, enquanto x maior do que 2, vai fazer o que está aqui dentro. Da mesma forma, tem os dois pontos e o bloco de código, body aqui é o bloco de código, né, o corpo do código, que está dentro do while, tá, que faz parte do while, tem uma tabulação aqui. Tá? Então, eu tenho um ou mais comandos dentro desse laço de repetição, que é o while. Então, enquanto a condição for verdadeira, ele executa todos os comandos que estão dentro desse corpo aqui, o bloco de código. Tá? Então, isso aqui é a sintaxe, é o formato de como o while funciona. Se a gente analisar um exemplo, aqui tem um exemplo bem simples que vocês podem executar aí no online GDB. O que eu fiz aqui no meu while? Eu fiz na primeira linha, i recebe 0. Inicializei o identificador i com o conteúdo 0. E aí eu fiz o teste. Se i é menor do que 3, esse teste aqui dá verdadeiro ou dá falso, pessoal? Esse teste aqui. Qual é o valor booleano retornado da avaliação de i menor do que 3? Se eu inicializei e i recebe 0 na linha anterior, na linha 1. Ó, ninguém respondeu, então eu vou botar na prova. Deve ser muito. Essa aí é difícil, então, hein? O teste vai dar, então, né? O teste vai dar falso. Né? Vai dar falso, pessoal? Ó, eu tenho 0 menor do que 3, né? Eu tenho que dizer, ó, qual é o valor do i atual? É 0. 0 é menor do que 3? Sim, vai dar verdadeira essa condição. Se essa condição der verdadeira, assassinando. Se essa condição der verdadeira, 0 é menor do que 3, sim, dá verdadeiro. Se essa condição for verdadeira, ele vai entrar aqui e vai executar a linha 3 e a linha 4. Ou seja, ele vai imprimir o texto valor, um espacinho e o conteúdo da variável i. Né? Ou seja, a variável i, num primeiro momento aqui, tem 0.
E o que ele vai fazer na próxima linha? Ele vai fazer I recebe I mais 1. O que está acontecendo com I aqui? O valor atual do I é 0. Está somando com 1. Quanto é que é 0 mais 1? Vai dar 1. Então o I vai ter um valor 1 aqui. E ele vai voltar e fazer o teste de novo. 1 é menor do que 3? Verdadeiro. Vai dar verdadeiro e ele vai imprimir novamente vai executar novamente esse print aqui, só que agora ele vai imprimir o valor 1 aqui. E aí ele vai executar a próxima linha, que é a 4, que é I recebe I mais 1. Qual é o valor atual de I? 1. 1 mais 1 vai dar 2. Então o I agora, na linha 4, passou a ser 2. E aí eu vou fazer mais um teste aqui. Vou voltar para o laço. É um laço de repetição. Executo esses dois comandos, volto e testo. Executo esses dois comandos, volto e testo. Então agora, como o valor do I é 2, vai ser 2 menor do que 3. 2 menor do que 3 é verdadeiro. 2 é menor do que 3. Então ele vai entrar e vai executar print valor 2. E agora ele vai incrementar. I recebe I mais 1, ou seja, 2 mais 1 vai dar 3, o I vai receber 3. Então o valor de I na linha 4 vai passar a ser 3. E a gente vai voltar e fazer a condição. 3 é menor do que 3? Vai dar falso, e aí parou de executar, não vão ser executadas as linhas 3 e 4 e vai para as próximas linhas do meu programa. Então tem uma pergunta, ele vai ficar se repetindo até que I seja maior que 3, então ele vai dizer que é falso. Na realidade, ele vai parar quando o I for exatamente 3. Por quê? Quando ele fizer a condição 3 é menor do que 3, 3 não é menor do que 3, né? A condição 3 menor do que 3 é falso. Então, se deu falso, acabou a execução desse laço while aqui. E ele vai para as próximas linhas do programa. Então, depende da condição. O I está sendo incrementado a cada passo, né, de execução. Então, ele vai assumir o valor 0 na primeira vez. Depois, por causa da linha 4, ele vai assumir o valor 1. Depois o valor 2. Depois o valor 3. E aí, essa condição vai dar falsa. Se essa condição dá falsa, ele para de executar o laço de repetição. Se vocês executarem no GDB Online, deixa eu copiar aqui o código. Deixa eu copiar o código aqui e eu vou executar lá para vocês. Vocês vão verificar os valores do I, né? E vocês vão poder verificar quantos passos, né, foram executados. Então, online. Vou lá para o link que eu disponibilizei para vocês. E aqui está o código, né? Então basta executar. Vou deixar maior aqui. Se eu executar esse código, vai aparecer aqui. Eu vou arrastar aqui para cima e vou verificar. Ó, primeiro valor impresso na tela. Ó, valor, espacinho 0. Valor, espacinho 1. Valor, espacinho 2. E aí, quando o I passa a ser 3, ele não executa mais esse laço aqui. Ele executaria a próxima linha. Então, vou fazer um exemplo aqui para vocês qual a próxima linha que seria executada. Final do programa, por exemplo. Vou criar um texto aqui, final do programa, e vou executar. Então, notem, o while, esses comandos que estão dentro do laço do while aqui, eles foram executados 3 vezes. Né? Então, primeiro eu executei a linha 3 e 4 pela primeira vez, 3 e 4 pela segunda vez e 3 e 4 pela terceira vez. Né? E aí, quando a condição foi falsa aqui, eu parei de executar o while e fui para as próximas linhas do meu programa, que eu tenho um print aqui, final do programa. Dúvidas? Alguém tem alguma dúvida no uso, né, do while? Qual é a proposta do while? Então, o while é quando eu estou interessado em fazer repetições. Eu quero repetir comandos, né? Eu não quero fazer o meu código ficar duplicado, né? Por exemplo, se eu quisesse executar 10 vezes isso, eu poderia replicar a linha 13 e 4 10 vezes no meu código, né, para imprimir 10 valores diferentes, não é? Mas se eu tenho 1000, um requisito de fazer 1000 vezes, 2000 vezes, 3000 vezes, né, nessa situação eu
eu teria que, não ficaria inviável, né, fazer um laço de repetição num código, uma repetição de impressão de valores, né, num código tão grande. Então eu utilizo o laço de repetição para repetir comandos que eu posso especificar aqui dentro desse laço, tá? Então aqui está perguntando, tem um exemplo prático de aplicação de um laço como esse, onde ele seria usado? Por exemplo, se tu tiver uma lista de 1000 cidades e tu quer imprimir cada uma das cidades individualmente na tela, né? Essa lista de cidades tu pode entrar em cada posição delas e imprimir utilizando um while, um laço while, um laço for. Digamos que tu tem uma lista de pessoas e tu quer procurar uma pessoa naquela lista. Tu pode utilizar um while. A lista pode ter 2000 pessoas. E aí tu vai procurando e vai comparando com cada elemento da lista se é aquela pessoa que tu está procurando. Então, pode ser utilizado em listas, né? Pode ser utilizado também para calcular alguns juros compostos, né? Eu quero um financiamento e a cada mês eu vou calcular o juro, né, desse financiamento. Então, o meu laço vai ser determinado pelo número de meses. Vou fazer 12 vezes esse laço, né? Ou 24 vezes, que isso é um empréstimo de 24 vezes. Sim, o while é sempre uma vez. O while é a minha condição, ó. Enquanto esta condição for verdadeira, a condição que eu estou avaliando for verdadeira, o que está dentro do while vai ser executado. Outras perguntas aqui. Mas se digita uma vez o while para as repetições, tá? Pode fazer um exemplo utilizando a lista para procurar pessoas, por exemplo. Eu vou fazer um exemplo de lista. Posso. Deixa eu fazer aqui um exemplo aqui. Vou fazer aqui um exemplo. Por exemplo, uma lista. Pessoas. E aí eu vou listar o nome das pessoas. João, José, que eu trocar o José, tem que ser entre aspas duplas, né? Lembra? E a Galvão, Arnaldo. Arnaldo. E aí eu vou fazer aqui, ó. Digamos aqui, nome. E vou pedir para o usuário, digite um nome. Pedir um nome para o usuário e vou fazer um laço aqui. Vou fazer um i recebe 0 aqui, né? E vou fazer aqui o seguinte, ó. Quantos elementos tem nessa lista? Tem 1, 2, 3, 4 elementos, né? Então eu vou fazer i menor do que 4. Vocês lembram que uma lista ela inicia de 0, primeira posição 0, segunda posição 1, terceira posição 2, quarta posição 3, sempre inicializa de 0, né? Eu vou fazer aqui, ó, i percorrendo de 0 até 3. Aí eu vou fazer o seguinte, se pessoas da posição i é igual ao nome que eu digitei, eu vou imprimir aqui pessoa, o nome está na lista. Tá? O nome está na lista e somente esse print está dentro do if, né? E aqui eu tenho i recebe i mais 1. O que eu vou fazer aqui? Eu vou percorrer todas as posições da lista e vou comparar se o nome que eu digitei está na lista. Eu estou comparando simplesmente com uma dupla igualdade, se o que eu digitei está na lista aqui que eu construí. Tá? Dúvidas com relação à implementação, tem alguma? Agora eu vou verificar se esse código funciona, né? Então vamos lá, vamos executar ele. Então, run, digite um nome. Bom, se eu digitar Carlos, vai imprimir alguma coisa na tela? Não, né? Vamos ver. Não vai imprimir nada, meu programa não tem essa verificação. Se o nome não está na lista, eu vou imprimir, o nome não está na lista. Não tem. Então agora eu vou tentar
vou especificar um nome que está na lista. Por exemplo, Arnaldo. É o último nome da lista. Arnaldo, o nome está na lista. Tá? Então, na primeira vez, o i é igual a 0. 0 é menor do que 4? Verdadeiro. Né? Porque o primeiro valor do i é 0. 0 é menor do que 4? É. E aí eu estou fazendo o teste. Pessoas, 0. Primeiro elemento da lista é João. João é igual a Arnaldo? Não. Aí ele vai para a próxima. E recebe i mais 1. Então ele não vai imprimir esse print aqui, porque eu estou comparando o João com o que eu digitei, que é Arnaldo. Vou fazer o i recebe i mais 1. 1 é menor do que 4? Verdadeiro. Aí eu vou fazer pessoas 1, posição 1, que é José, é igual a Arnaldo? Não. Não vai imprimir esse print aqui. E ele vai fazer i recebe i mais 1. O i vai passar a ser 2. Tá? E assim por diante, até eu encontrar até o i ser 3, né? Quando o i for igual a 3, 0, 1, 2, 3. Quando o i for igual a 3, eu vou estar bem no Arnaldo. E aí Arnaldo é igual a Arnaldo, vai imprimir o nome está na lista. E aí eu vou acabar incrementando mais uma vez a variável, o i vai passar a ser 4. 4 é menor do que 4? Falso. Aí acabou a execução do while e segue adiante. Tá. Felipe, me tira uma dúvida. Se eu tivesse colocado ali no while i menor do que 2, ele no, 0, 1, 2 no Galvão. pararia no Ele Galvão, não pararia chegaria a só para o comparar. Galvão. Exatamente, porque o i é que tu está indicando, dentro dos colchetes aqui, tu está Uhum. dizendo qual a posição do vetor, dessa lista, né? Que tu está Sim, analisando. Qual a posição da lista. Então, a posição 0 é João, posição 1 é onde está armazenado José, a posição 2 é onde está armazenado Galvão e a posição 3 é onde está armazenado Arnaldo. tá, entendi. Fechou? Então, tu Fechou. controla o tamanho do teu laço pelo conteúdo aqui do, do nosso, Ele tem que ser um da nossa número condição. maior do que o número de posições que eu vou ter. É porque aqui a gente está, né, a gente sabe que a gente vai utilizar a variável i para acessar cada uma das posições, então a gente inicializa de 0. Né? E a gente sabe que tem 4. Então a gente faz menor, menor do que 4, porque a gente só tem 4 elementos. Sim, porque ele vai acabar incrementando um no Uhum, i para chegar até a última posição. exatamente. E aí, quando ele chegar no i igual a 3, ele vai avaliar a última posição do vetor. I igual a 3, ele vai avaliar a última posição. Se não for, se for verdadeiro ou não, ele vai imprimir esse texto, né? E depois ele vai incrementar mais uma vez o i. E recebe i mais 1. E aí vai fazer o teste. 4 é menor ou igual é menor do que 4? É falso, né? 4 não é menor do que 4, e aí ele parou o while. Ele, na verdade, esse incremento ali do 1 no i é só para ele verificar e fazer a parada. Se não encontrou. E também para a gente avançar nas posições, né? A gente está utilizando o i para avançar também. Além da condição da repetição, a gente está utilizando o i para acessar a informação. Tá vendo? Tá. O i está sendo utilizado tanto para a condição de parada desse laço de repetição, quanto para acessar cada uma das posições da nossa lista. Fechou? Fechou. Então tá. Então vamos para o próximo exemplo. O próximo exemplo seria. Eu acho que eu estou aqui com. Tá. Então, próximo exemplo. Eu tenho aqui, digite uma palavra. Aqui eu estou falando de palavra, não lista, tá? É uma palavra, pode ser uma palavra ou uma frase, tá? Então, digamos que o usuário digitou a palavra João, ou a palavra ABCDX, maiúsculo. Tá? Como é que funciona esse laço aqui? Esse laço é um pouco mais elaborado, a condição de parada. Vocês estão vendo aqui? Ó, palavra recebe input, digite uma palavra, então a palavra, o identificador palavra vai ter um texto, né? E aí J vai ser inicializado com 0. Eu preciso usar sempre a variável i? Não, eu escolho, o nome da variável que eu vou utilizar na minha condição, é eu que escolho. Tá?
ou múltiplas variáveis que eu vou utilizar nas minhas condições, eu que escolho. Então, J recebe 0. E eu fiz aqui, J é menor do que o comprimento da palavra. Len é um comando pronto do Python, que se tu botar entre parênteses a variável aqui, de string, ele vai nos retornar quantos símbolos tem. Tá? Então, quantas letras a palavra João tem? Ele vai retornar o número de letras que tem. Então, eu estou comparando aqui se o J é menor ou igual ao comprimento da palavra. Tá? E palavra de J é diferente de X, ou seja, a posição que eu estou analisando daquela palavra naquele momento é diferente de X maiúsculo, eu incremento o J. Tá vendo que aqui eu tenho um tipo de incremento diferente? Ó, é J mais igual a 1. J mais igual a 1 é a mesma coisa que J recebe J mais 1. É uma outra forma de fazer o incremento. Tá implícito aqui, nesse comando, que eu estou fazendo J recebe J mais 1. Eu deixei em comentário, ó, mesmo que. Tá? Então aqui eu tenho duas condições para continuar executando. O J tem que ser menor do que o comprimento da palavra, não pode ultrapassar o número de letras da palavra, ou ser igual ao número de letras da palavra, e a posição que eu estou analisando tem que ser diferente de X maiúsculo. Se for igual a X maiúsculo, ele para o while. Ele para o while. Tá? Vocês podem fazer a execução, né? Vocês podem adicionar um print aqui dentro, né, para verificar quantas vezes vai ser executada. Se eu não digitar o X maiúsculo na palavra, eu não vou ter, na realidade, eu vou imprimir uma mensagem tantas vezes quantas forem o número de letras da palavra. Então, por exemplo, se eu digitar a palavra oi, eu vou imprimir uma frase 2 vezes aqui. Se eu botar um print aqui, eu vou imprimir 2 vezes, uma para cada letra. Se eu digitar a palavra olá, eu vou imprimir 3 vezes a mensagem. Né, porque eu vou imprimir por causa da primeira letra, da segunda letra e da terceira letra. Eu vou imprimir 3 vezes a mensagem. Agora, se eu tiver a palavra OX maiúsculo J, OX maiúsculo J, eu vou imprimir o O, eu vou imprimir uma vez por causa do O, e assim que eu achar o X, eu vou parar, porque a minha condição determina que a letra que eu estou naquele momento, indicada pelo J, ela tem que ser diferente de X. Se for X maiúsculo, né, eu paro a execução. Então, é uma condição de parada. As duas condições têm que ser verdadeiras para executar o que está na linha 6. Continuar repetindo. Então, toda vez eu executo, o que está na linha 6, avalio de novo a condição. Executo o que está na linha 6, avalio de novo a condição, toda essa condição aqui, para determinar se é verdadeiro ou é falsa essa expressão aqui. E determinar, né, se eu vou continuar ou não executando a linha 6. Ficou alguma dúvida aqui? Então eu posso ter expressões mais complexas, tá? Dentro de um laço. É similar a aquelas expressões que vocês construíram lá do triângulo equilátero, né? O triângulo escaleno, vocês tinham várias possibilidades, né? Se um lado é igual ao outro, e o segundo lado é igual ao terceiro lado, né? Então vocês podem encadear, né, utilizar esses conectores aqui, conectivos, AND, OR, para construir, né, condições mais elaboradas no laço while. Ficou claro aqui, pessoal? Esse exemplo? Então tá, vamos seguir aqui. Bom, laços for. Isso foi tudo, né, para laço while. Laço while, então, de novo, né, eu uso a palavra-chave, né, while. Não posso utilizar essa palavra como um identificador, como uma variável no meu programa, porque é uma palavra reservada da linguagem, uma condição, 2 pontos, e a minha sequência de comandos. Um ou mais comandos dentro deste corpo aqui, ou bloco de código. Tá? Laço for. Laço for, ele também permite fazer laço de repetição. Tá? Só que ele tem uma proposta diferente. Ele é mais conveniente quando a gente tem interesse em iterar em uma série de valores. Então, por exemplo, a gente quer
acessar cada uma das posições de uma lista, ou cada uma das posições de uma tuple, aqui tem um typo, né? Escrito errado, tuple, ou cada uma das posições de uma string, ou cada uma das posições de um conjunto, de um dicionário, um dictionary, que a gente não olhou em detalhes ainda, né? Em um arquivo. Isso aqui também a gente vai olhar futuramente. Tá? E o body, bloco de código dentro do for, né? Similar ao bloco body do while, pode se referir ao element como um identificador. Isso aí a gente vai olhar num exemplo. Só voltando ali na pergunta da Tatiane ali, deixa eu pegar o exemplo aqui e executar. Esse exemplo aqui, né, Tatiane? Deixa eu fazer um teste aqui. Eu vou fazer um teste aqui e vou mostrar como é que é a execução, tá? Do nosso exemplo. Deixa eu fazer um fork aqui. Bom, ficou claro aqui, Tatiane, que o valor J recebe, esse comando J mais igual a 1 é a mesma coisa que J recebe J mais 1, é um incremento, tá? Eu estou incrementando. O J é 0 no primeiro momento e eu estou incrementando ele de 1 em 1. Tá? Cada vez que eu executo, tá? Eu vou só remover esse texto aqui. Eu vou colocar aqui antes de incrementar, eu vou botar um print, tá? Executou, tá? Então, essa palavra vai ser impressa se essa condição aqui toda for verdadeira, concorda? Essa palavra vai ser impressa na tela e essa variável vai ser incrementada em uma unidade. Qual é a condição de parada aqui? É se a minha palavra tiver 3 letras, né, eu só vou imprimir 3 vezes executou. Se a minha palavra tiver 3 letras, eu imprimo 3 vezes a palavra executou. Se a minha palavra tiver 4 letras, eu imprimo 4 vezes a palavra executou. Qual é o caso que eu não vou imprimir todas as letras? Se for igual a x, pelo menos uma das letras da minha palavra. Tá? Então, vamos fazer um teste aqui. Vou digitar uma palavra. Ó, olá. Se eu digitar a palavra olá, ó, eu vou imprimir executou 1, 2, 3 vezes. Tá? E aqui eu consigo verificar que a palavra olá, nenhuma das letras é x maiúsculo, concorda? Todas as letras são diferentes de x maiúsculo, se eu olhar individualmente cada uma das posições. Então, se eu der um enter aqui, a palavra executou foi impressa 3 vezes, né? Agora eu vou fazer algo diferente aqui. Eu vou digitar uma palavra nesse sentido aqui, ó. Olá, x maiúsculo, olá. Bom, se não tivesse essa condição aqui, ó, palavra de J, né, uma letra específica da palavra, diferente de x maiúsculo, né, eu imprimiria quantas vezes a palavra executou? Eu imprimiria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes a palavra executou. Né? Mas como eu tenho uma condição que tem que ser diferente de x maiúsculo, as letras da minha palavra, eu vou parar de repetir esse bloco 6, 7, de executar as linhas 6 e 7, se eu achar a letra X. Então, vamos lá. Olha quantas vezes foi executado. Foi executado, foi impresso, né, a palavra executou para a letra O, para a letra Olá, L, para a letra A, e quando eu cheguei na letra X, ele parou. Porque a letra da palavra tem que ser diferente de X. Aqui é a posição da palavra, né? Cada uma das posições da palavra, cada uma das posições da palavra, eu estou acessando cada uma das letras de forma individual e estou comparando se é diferente de X maiúsculo. Tá? Ficou claro? E agora? Tem mais pergunta aqui. Estava parado aqui, peraí. O exemplo do while eu testei, mas ele não mostra nada, então fica parecendo que está errado, porque qualquer coisa que eu digite ele encerra. Claro, porque tu tem que adicionar um texto, né? Tem que imprimir alguma coisa. O exemplo de código que eu passei para vocês não tem nenhum print, então não vai imprimir nada na tela. Len. Len é o comprimento da palavra, é o tamanho. Se eu imprimir aqui, ó, digamos que eu digite aqui, eu vou imprimir o len. Print. Len
é igual, eu vou botar len, palavra. É um número inteiro, tá? Vamos lá. Se eu digitar uma palavra Grêmio, quantas letras tem a palavra Grêmio? 6 letras, então len vai ser 6. Tá? Entendi, pode repetir, o len serviria para... O len serve, né, para contar quantas letras tem. Então o meu J vai avançar, né, ele vai ser incrementado até que eu alcance o número de letras da palavra. Fechou? Então tá, então esse é um comando legal que a gente tem, né, para que a gente não precise contar o número de letras, né, de uma palavra. A gente simplesmente utiliza esse comando pronto do Python para dizer quantos símbolos, né, ele pode contar espaços, tá? Quantos símbolos tem dentro do identificador. Tá? Então serve para string isso aqui, quantos símbolos. Então pode ter uma frase, olá mundo, com um espaço. Ele vai me dizer quantos símbolos tem. Então se eu digitar aqui, por exemplo, olá mundo, e com essa exclamação, ele vai calcular aqui que tem 10 símbolos. Né? O tamanho da palavra vai ser 10. Ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, contando com a exclamação. 10. Então é bem útil esse comando para que a gente possa contar quantas letras tem os símbolos, né, tem um identificador, contando espaços. Então tá, voltando ali para os slides. Então nem todos os exemplos, tá, pessoal, eu vou botar nem todos os exemplos eu vou colocar aqui prints dentro. Vocês vão ter que colocar prints, talvez, se vocês precisarem entender como o código funciona. Imprimam o conteúdo das variáveis, por exemplo, do J, imprimam o conteúdo de palavra de J para ver o que está sendo, qual é o valor atual, né, da memória daquela específica variável que vocês estão interessados, ou que tipo de condição que vocês iriam parar de executar. Tá? Então, basta vocês alterarem os códigos, né, e para tentar entender melhor como funciona o exemplo. Então tá. Tá. Então, laço for, então, ele é mais conveniente, como eu falei, para esse tipo de estruturas iteráveis, né? Eu posso iterar numa lista, ou seja, eu posso percorrer cada uma das posições de uma lista, posso percorrer cada uma das posições de uma palavra, de um conjunto, de um dicionário, ou de um arquivo, que a gente vai ver mais adiante, então serve para isso. E aqui eu vou dar um exemplo de lista. Tá? Digamos que eu tenho uma lista que tem o nome data. Né? Data não é data em inglês, né? De dado. Tá? Eu dei um nome qualquer aqui, tá? Então, data é uma lista de inteiros. Vocês estão vendo aqui? 2, 4, 10, 540, 4, 5. São todos do mesmo tipo os elementos dessa lista. Né? E aqui eu vou simplesmente somar todos os elementos e calcular a soma total dessa lista, de todos os elementos dessa lista. Como é que eu vou fazer isso? Eu posso utilizar o for para isso. Então, o formato do for, ele tem essa característica. Né? Ele especifica o nome de um elemento, né? E o elemento vai ser percorrido, vai ser utilizado para percorrer a informação que está nessa lista aqui. Então, o valor, essa variável val aqui vai assumir o valor 2 num primeiro momento, um valor 4 num segundo momento, o valor 10 no terceiro momento e assim por diante. Então, ela vai assumir todos os valores no universo de data desse vetor. Tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou inicializar a variável total recebe 0, com 0, né? E dentro do for, né, o for só vai parar quando ele percorrer todos os elementos da lista, tá? E val vai assumir cada um desses valores. Tá? Então, total recebe total mais val. O que eu estou fazendo aqui? O valor atual do total, que é 0 na primeira vez, vai receber 2. Então, vai ser 0 mais 2. E vai armazenar dentro do total. No segundo momento, total recebe total mais
4. Quanto é que é o valor atual de total? 2. 2 mais 4 vai dar 6. Então, total é 6. E aí ele vai percorrer de novo. Qual é o próximo valor de val? É 10. Então, eu vou fazer 6 mais 10 vai dar 16. E assim por diante. Eu vou percorrendo, o val vai assumir todos os valores dentro de data, e esse comando 6 vai ser executado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vai ser executado 7 vezes, uma para cada valor da lista. Tá? Então, se a gente executar esse comando aqui, lá no GDB Online, eu vou conseguir computar a soma de todos os valores, né, que estão dentro dessa lista. 621. Só vai imprimir 621 porque eu só tenho um print aqui no meu código, né? Então, primeiro ele vai calcular a soma de todos esses números aqui, desses 7 números, né? E aí vai armazenar dentro de total, total vai acumulando, né, a soma, e aí depois vai imprimir o valor de total na tela para o usuário. Alguma dúvida aqui? Então, a proposta do for é essa, né? Eu consigo percorrer cada um dos elementos, iterar, né, em cada um dos elementos do da minha lista, por exemplo. Tá? Então, eu consigo, se eu olhar para essa estrutura, for val in data, ou seja, o valor do vol, que é essa variável, vai assumir todos os valores de dentro de data. E a lista tem quantos elementos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elementos. Então, val vai assumir todos esses elementos, um de cada vez, para cada vez que ele executar a linha 6. Então, na primeira vez, o val vai ser 2, na segunda vez vai ser 4, na terceira vez vai ser 10, na quarta vez vai ser 540, na quinta vez vai ser 4, e assim por diante. Tá? Aqui é só mais uma observação de novo, né? Total recebe total mais val é o mesmo que total mais igual a val. Tá? Então, eu tenho uma especificação mais curta aqui. Sim, Carlos, tu pode utilizar um laço para calcular o valor do fatorial. Mas tu não precisa. Mas assim, no caso do fatorial, tu não vai criar uma lista, porque a tua lista ela pode ser. Teria que ser infinita, né? Porque eu posso pedir fatorial de 1 trilhão para ti. Então, não poderia usar uma lista para fazer isso, mas tu vai utilizar um for para fazer isso. Tá? Eu vou apresentar outros recursos aqui do for que tu vai poder utilizar para calcular o exemplo do fatorial, né? O cálculo do fatorial. Aqui eu tenho um outro exemplo, tá? Eu vou utilizar a mesma lista que eu utilizei no exemplo anterior, uma lista de inteiros, né? Então eu tenho o valor 2, 4, 10, 540, 4, 5 e 56. E o requisito aqui é encontrar o maior valor. É armazenar dentro da variável o maior valor e imprimir o maior valor que eu tiver nessa lista. O maior valor pode estar em qualquer posição, né? A gente não tem como adivinhar. Então, como é que eu vou fazer aqui essa verificação? Eu vou assumir que a primeira posição, a posição 0 da minha lista, ela tem o maior valor. Então, o maior valor, a variável maior valor, recebe a primeira posição, 2. Né? E aqui eu vou para cada um dos valores, para o 2, para o 4, para o 10, para o 540, para o 4, para o 5, para o 56. Né? O val vai assumir todos esses valores em data, né? E eu vou fazer a comparação. O valor que eu estou analisando agora, 2, na primeira vez, né? 2 é maior do que 2? Não, é falso. Então, vou para o próximo valor. 4 é maior do que 2? 4 é maior do que 2. Então, maior valor recebe 4. Então, o maior valor vai ser alterado. Aí, depois, próximo valor que eu vou analisar. 10 é maior do que o valor atual da variável maior valor, que é 4? Sim, 10 é maior do que 4, então o maior valor passa a ser 10. Né? Atribuir 10 à variável maior valor. Próximo, quando o val é 540. 540 é maior do que o maior valor? Sim, o maior valor, a variável maior valor tem o valor 10 atual, né? Então, 540 é maior do que 10.
Então, nesse caso, 540 vai ser atribuído à variável maior valor. Tá? Agora eu vou para o 4 aqui, para o próximo elemento da lista. Vol 4 é maior do que 540? Falso, não é maior. 5, que agora o val tem, né? 5 é maior do que 540? Não. 5, 56 é maior do que 540? Falso também. Então eu já encontrei o maior valor, percorri todos os elementos dessa lista, né? Comparei eles com a variável maior valor, só alterei quando a condição foi verdadeira, e agora eu imprimo finalmente o maior valor na tela. Tá? Então eu consegui, através do laço for, iterar, né, ou percorrer todos os elementos da lista e comparar, né, com a variável maior valor, identificando, né, qual é o maior valor da minha lista. Dúvidas nesse exemplo? Então é interessante aqui que o for ele serve para iterar, né, nos elementos, por exemplo, de uma lista, né, e ele vai assumindo todos os valores, um de cada vez. Para cada vez eu executo a linha 6 e, se a condição for verdadeira, a linha 7 vai ser executada. Para cada valor da lista, eu vou executar a linha 6. Caso dê verdadeiro teste, eu executo a linha 7. Então executem aí, façam uns testes, executem esse código no browser de vocês aí, para verificar que realmente o resultado vai ser 540, tá? Bom, laços foras agora, laços for, né? Iteração sobre todos os elementos de uma lista, né? Eu posso ter uma variação, né? Aqui eu tenho todos os elementos de uma lista dessa forma, era uma lista de inteiros, mas agora eu estou interessado em fazer de uma lista de cidades, por exemplo. Uma outra forma de fazer a mesma coisa é a seguinte, ó. Eu estou interessado em utilizar uma variável i, né? Eu não estou interessado em pegar o valor da cidade especificamente. Eu quero pegar o valor i, a posição de cada uma das cidades na lista. Então, ó, for de i em range len cidades. Então, aqui a gente tem dois novos comandos que a gente vai utilizar, tá? Então, i vai assumir valores de... Quando eu tenho a palavra range e não especifica um valor inicial, eu vou assumir que o i vai partir de zero. Então, i vai percorrer os valores de zero até quantas cidades eu vou ter na minha lista de cidades. Então, por exemplo, se eu tenho 10 cidades na minha lista, o meu i vai percorrer de 0 até 9. Se eu tenho 11 cidades na minha lista, meu i vai percorrer de 0 até 10. Então, sempre o range me determina, né, que eu vou percorrer de 0 até len, menos 1. Ou seja, com quantos elementos na lista eu tenho menos 1. Então, o comando range define o valor i de 0, o range define os valores de i de 0, até o número de elementos do vetor aqui da lista, né? Deixa eu arrumar aqui só rapidinho, não confundir. Da lista menos 1. Ou seja, se eu tenho 10 elementos na lista, o len vai me retornar o número de elementos da minha lista, né, menos 1. Tá? Então, por exemplo, se a lista possui 3 cidades, o valor de i irá de 0 até 2, totalizando 3 execuções do comando print. Aqui eu estou imprimindo cada uma das cidades da lista, né? Então, eu estou indexando aqui, estou botando entre colchetes, essa é a minha lista é chamada de cidades, e entre colchetes eu estou dizendo qual é a cidade e qual é a posição da minha lista. Então, aqui, ó. Então, esse é um exemplo, né, que vocês podem utilizar para calcular, né, para identificar aqui, acessar cada uma das posições da lista de uma lista de cidades, tá? Tá. Então, indo para o próximo exemplo, aqui eu tenho uma definição diferente, ó.
da utilização do range. Eu não estou trabalhando com uma lista, eu simplesmente quero definir um intervalo de valores. Como é que eu posso fazer com o meu for? For de em range, e aí eu estou especificando o intervalo. For de em range de 0 até 10. Aqui, o 10 é intervalo aberto da matemática, né? Ou seja, o range vai fazer de 0, da posição inicial aqui que tu especificou, até 9. Então, se está 10 aqui, ele vai fazer de 0 até 9. Se está 100, ele faria de 0 até 99. Então, é sempre o final menos 1. Tá? Se vocês executarem esse exemplo também, vocês vão verificar que essa mensagem de baixo aqui, ela vai imprimir valor de i é espacinho, e o conteúdo do i vai imprimir de 0 até 9. Vai imprimir 10 vezes, só que o valor de i vai percorrer de 0 até 9. Tá? Então, eu vou fazer esse exemplo aqui, vou executar esse exemplo para vocês. Vamos lá. Então, notem, range define qual é o intervalo de valores do i. O i vai percorrer nesse intervalo aqui, de 0 até 10. No caso, 10 menos 1. Né? Vamos lá. Olha só o que aconteceu. Ó, o texto, o valor de i é, e aqui eu tenho 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, se eu estou interessado em especificar um intervalo específico de valores, eu posso utilizar o range e especificar, né, em números mesmos fixos, tá? Números fixos. Aqui está acontecendo, né, no exemplo que eu passei anteriormente, no slide, no primeiro slide ali, nesse slide aqui, ó, pessoal, está implícito o valor. Ó. O 0 eu não especifiquei, ele está implícito. E o máximo é len, que é o número de cidades que tem na lista. Então, se eu tenho 3 cidades, vai ser len igual a 3. Então, vai ser 0,3. É como se fosse 0,3. Tá? Então, o len vai me retornar um número que é o meu limite. Limite menos 1. Tá? Se eu quiser iniciar... se eu quiser iniciar de um valor diferente de 0, pode. Basta botar um outro valor aqui. Vou alterar aqui o código para mostrar para vocês. Ó. Eu poderia botar, eu quero iniciar de 5 e percorrer até 19. Pode. Só fazer isso aqui. Então, se eu verificar aqui no meu código, ó, começou de 5 e foi até 19. De 1 em 1. Então, o range vai ser de 1 em 1. Ok. Dúvidas? Alguém está com alguma dúvida aí? Sem dúvidas? Tá, então tá. Então, vamos seguir aqui. Aqui tem um exemplo. Né? Eu poderia acessar, né? Aqui nesse exemplo eu estou acessando as posições. Tá vendo que o i, eu estou definindo um valor de i. Mas se eu quiser acessar da mesma forma como eu acessei os valores da lista, nesse exemplo dos inteiros aqui, dos números, eu posso acessar da mesma forma os elementos de uma lista de cidades. Então aqui eu tenho um exemplo de um acesso de elementos na lista de cidades. C vai assumir os valores Porto Alegre e Canoas dessa lista e vai imprimir na tela. Tá? A minha pergunta aqui, esse código funciona? Sim, funciona. A lista, se eu iterar numa lista, eu itero em lista de inteiros, em lista de textos, de strings, lista de ponto flutuante, listas que eu tenho misturado texto, inteiro, float, né? Uma lista não precisa ser necessariamente do mesmo tipo, né? Eu vou acessar cada um dos elementos também, tá? Bom, break e continue. Tá? São dois comandos que a gente vai utilizar aqui. E dá para fazer uma analogia com aquele exemplo que eu fiz antes lá da procura de nomes, né? Eu estou procurando um nome numa lista que tem 1000 posições. Se eu encontrei na terceira posição, eu preciso percorrer até o final da lista, o meu while, por exemplo,
Precisa continuar até o final? Não, eu não preciso perder tempo, né? Se eu encontrei numa lista o nome de uma pessoa, e eu estava procurando o nome da pessoa na lista, eu não preciso percorrer 1000 posições se eu já encontrei na terceira, eu posso parar. Então, se eu quero parar um laço, eu vou utilizar o comando break, tá? Então, aqui tem um exemplo do uso do break, tá? Então, o break, ele permite, né, que a gente imediatamente termine um laço while ou for. Aqui tem um exemplo, tá? Digamos que a minha palavra aqui, data, é uma palavra e ela tem essa estrutura. A, B, C, D, E, F, X, G, H, I, J, K. Eu tenho um X aqui no meio. E o meu target é uma variável que eu estou procurando essa informação na palavra, tá? Aqui a gente sabe que a palavra já tem a informação, né? Mas eu estou botando target como um caractere que eu estou procurando dentro dessa palavra. X maiúsculo. Tá? Eu sei que tem nessa posição. Eu vou declarar uma variável found, que significa encontrado. Né? Eu estou utilizando uma variável para saber se eu encontrei ou não o valor. E eu vou inicializar ela com falso. Ou seja, eu estou assumindo que eu não encontrei o valor X dentro da palavra. Tá? E aqui eu vou fazer uma iteração. For item in data. Ou seja, o item vai assumir cada uma das letras. Né? Então, item dentro em data vai assumir o valor A no primeiro momento, B no segundo momento, C no terceiro momento, D no quarto momento e assim por diante. E aqui, dentro do for, eu estou fazendo uma comparação. Se item é igual a target, ou seja, se o que eu estou procurando, X, eu encontrar dentro da palavra, found vai receber true, ou seja, eu vou armazenar a informação que eu encontrei, o X dentro de uma palavra, da palavra data, vou fazer found igual a true, e eu vou dar um break. O que esse break faz? Interrompe o laço for. Acabou o for. Não vou continuar em todas as posições. Se eu tivesse 1 milhão de posições, eu pararia nesta posição aqui, o meu for. E depois, no bloco seguinte, né, nas próximas instruções, o que eu fiz? Se found igual a true, ou seja, se eu cheguei se esse if aqui deu verdadeiro, se eu encontrei a letra dentro da palavra, eu vou imprimir letra encontrada na palavra. Se não, letra não encontrada na palavra. Então, esse é um exemplo de busca de uma letra dentro de uma palavra. Eu utilizo uma variável, se eu vou ter a possibilidade de interromper a busca, caso eu encontre uma informação, né? Então, eu tenho a possibilidade de interromper, eu vou ter que utilizar uma variável para saber se eu encontrei ou não a informação, né? Porque eu não tenho como adivinhar se eu encontrei ou não, se eu quero decidir depois, não quero botar um print aqui, eu quero decidir depois. Então, eu encontrei, found significa encontrar, né? Daí eu fiz found é receber true, se found é igual a true, aí eu imprimo letra encontrada na palavra, se não, letra não encontrada na palavra, tá? Então, a minha sugestão aqui para vocês é que vocês digitem esse código lá no GDB Online para testar ele, tá? E que vocês substituam esse valor fixo aqui, target recebe X, por um valor que o usuário digitaria. Né? Então, você pode substituir target recebe X por target recebe input, digite uma letra, e aí vocês vão brincando ali, digitando uma letra que seja X ou que não, uma letra, né, que esteja ou não na palavra data. Tá? Um símbolo que esteja ou não na palavra data para verificar se ele encontrar, ele vai imprimir letra encontrada na palavra, se não, ele vai imprimir letra não encontrada na palavra. Tá? Ficou claro esse exemplo aqui? Bom, o continue a gente vai fazer um exemplo na próxima aula, tá? A primeira coisa que a gente vai fazer na próxima aula após corrigir os exercícios vai ser verificar a palavra, utilizar esse comando continue. O continue, basicamente, o que ele faz? Ele suporta que para iteração corrente, por exemplo, eu estou fazendo uma comparação aqui. Para uma iteração corrente no corpo da execução aqui, os passos seguintes prosseguem da mesma forma. Tá? Então, eu simplesmente dou um continue, e se eu tiver aqui continue, eu não vou executar o que segue. Se tiver algo a mais dentro do corpo do meu for aqui. Se eu tiver algo, por exemplo, um outro comando depois desse if aqui, um outro comando dentro do for, se eu digitar continue, ele vai pular para verificação, ou seja, ele não vai executar o resto, ele vai continuar, ou seja, ele vai interromper a execução do bloco
e vai fazer uma nova iteração. Tá? Então, continue serve para interromper o bloco, mas não o for. Ele interrompe o bloco. Ele vai para a avaliação, ele vai para um novo elemento um novo valor de item nessa iteração. Então, ele serve para isso. Eu vou apresentar um exemplo prático, né, do uso do continue na próxima aula. Tá? Dúvidas, pessoal? Então, isso aí foi o conteúdo da aula de hoje, tá? Vocês podem começar a fazer os exercícios, tá? Tem os exercícios ali que eu pedi, tá no Classroom já. Então, vocês vão ter que fazer o exercício da aula 4 para obter presença dos 4 primeiros exercícios devem ser entregues como produção de aula, tá? Então, aqui, os 4 primeiros exercícios, eles são bem... não são muito difíceis, tá? Basicamente, o que tem que fazer é o seguinte, ó. Elabore um programa em Python para imprimir, né? Para imprimir a seguinte lista utilizando o comando while. Já teve um exemplo similar ali de como fazer isso. Vocês vão poder só utilizar o código que eu botei de exemplo para conseguir fazer essa impressão na tela. Tá? Tem duas possibilidades. Ou vocês utilizam cidades entre colchetes para imprimir uma cidade por linha, ou vocês utilizam um outro exemplo que eu coloquei lá nos slides. Faço o mesmo que o exercício 1, mas utilizando for. Então, aqui era para fazer com while, e aí vocês vão utilizar o for len range. Né? Já tem um exemplo pronto também. Depois, complete o algoritmo abaixo. Então, eu vou ter um algoritmo aqui, vocês vão completar dentro dessa caixinha aqui. Tá? E o que é para fazer? Complete o algoritmo abaixo para que o mesmo solicite 3 novas cidades e um laço for. Então, dentro do laço, vocês vão solicitar a informação. Solicitar uma nova cidade. E vocês vão adicionar uma nova cidade na lista já existente. Então, por exemplo, eu tenho a lista de cidades que eu tenho Porto Alegre e Canoas. Vocês vão solicitar 3 vezes, ou seja, vocês vão ter que utilizar um for ou um while, tá? Para solicitar 3 informações. Que vai ser o quê? 3 cidades novas. E aqui tem um exemplo de como adicionar no fim da lista uma nova entrada, uma nova cidade. Aqui eu estou adicionando se eu botar depois de cidades, eu botar esse comando aqui, cidades.append, entre aspas duplas, New York, eu vou adicionar New York depois de Canoas. Tá? Mas isso aqui seria um valor fixo. O que eu estou pedindo aqui é um valor que o usuário vai digitar, uma cidade que o usuário vai digitar. Então aqui vai ter que ser uma variável, um input já direto. Então vocês vão ter que fazer um while ou for aqui para resolver esse problema. Então, no primeiro momento eu tenho a minha lista, estou imprimindo ela de forma original, daí tem o código de vocês, que vocês vão solicitar aqui 3 cidades, né? Só que tem que ser dentro de um laço, vocês não vão solicitar 3 vezes, não vão ter 3 inputs, tá? Vocês vão ter só um input, e dentro do for é que vai determinar quantas vezes vocês vão executar o input, while ou for. E vai imprimir a lista modificada das cidades, ou seja, a nova lista com 3 novas cidades. No fim, adicionadas ao fim. Append é anexar, né? É adicionar ao fim de Canoa, depois de Canoas. E depois faço o que se pede, né? Utilizo um laço for para quê? Elaborar um programa em Python que recebe um número inteiro e imprima todos os números menores que o informado começando de 0. Então, se o usuário informou o número 10, tem que imprimir de 0 até 9. Não, 0 até 10, né? Não todos os valores menores. Se o usuário informar o valor 10, imprime de 0 até 9. Se o usuário informar o valor 100, imprime de 0 até 99 e assim por diante, tá? E o próximo exercício é elaborar um programa em Python que receba um nome e imprima as 4 primeiras letras do nome. Então tem que iterar sobre a palavra também. Bom, a aula, Tatiane, ela vai ficar, eu vou postar ela como um vídeo no YouTube e depois vou disponibilizar aqui dentro dos slides de aula, eu vou adicionar o link para a aula também, para o vídeo, tá? Então tem os slides de aula e vai ter um link para o vídeo, tá? Aqui vocês vão encontrar que nesse canal, eu criei um canal no YouTube, tá? Que vocês vão encontrar as aulas, tá? Então, vai ter uma playlist específica para algoritmos e programação, tá? Vai ter uma aula, uma playlist para algoritmos, tá? Então, eu tenho aqui uma playlist para teoria da computação, tá? Que é uma outra disciplina, e vai ter uma playlist algoritmos e programação.
Tá? Nessa playlist eu vou adicionando os novos vídeos, tá? Os vídeos principais vão ficando aqui. Ó, já tem um inscrito aqui, ó. Tava sem audiência meu canal. Então os vídeos vão ser disponibilizados da mesma forma. Ó, tem um vídeo aqui, por exemplo, de terça-feira, quarta-feira, não, quinta-feira, que foi a aula de teoria da computação, aula 13.4, e foi de 2 horas. Vocês vão ter um vídeo aqui da aula de algoritmos também disponível, tá? Então vou interromper a gravação aqui.